Então, graça e paz, e vamos ouvir a leitura de um texto em Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Vamos ouvir esta leitura inicialmente. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em nós. Que Deus revele para nós esta preciosa verdade de Cristo em nós. Cristo é o foco de toda manifestação de Deus neste mundo. Cristo é o centro da revelação das Escrituras. As Escrituras tratam da pessoa de Cristo. O objetivo é trazer o testemunho da pessoa de Cristo. As Escrituras falam de Cristo de várias maneiras. As Escrituras dão testemunho de Cristo de várias maneiras, de vários ângulos. As Escrituras falam de Cristo como aquele que é a causa de tudo, mas Ele mesmo não foi causado. Deus Criador, que vive sem nós, não precisa de nós para nada. Ele tudo criou pela sua soberana vontade. Portanto, irmãos, Ele não precisa de nada para ser perfeito, de nada. Ele é. Nada é preciso ser acrescentado nele. Cristo se basta em si mesmo. A palavra de Deus, que é também a palavra de Cristo, porque Ele é Deus, fala dele também como aquele que se manifestou algumas vezes como o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, ou como aquele que tem a aparência do Filho dos deuses, ou do Filho de Deus. Não era uma manifestação encarnada, mas uma manifestação de Deus perante nós. Algumas vezes Ele se manifestou dessa maneira, diante de algum acontecimento, para realizar um propósito definido da sua vontade. Em uma hora de crise, ainda não encarnado, Ele se manifestou como na fornalha ardente. Os irmãos conhecem a história. Momento em que Ele se torna evidente perante nós como aquele que acode, socorre os seus em suas crises, nos momentos difíceis, momentos de dificuldade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo é um só Deus, mas que se manifesta em três pessoas. Tem o seu próprio curso de liberar as coisas, e ninguém tem nada a ver com isso.
E também ninguém pode impedir a sua vontade. Se a pessoa crê nele, ele é Deus. E se a pessoa não crê nele, ele não vai deixar de ser Deus por isso. Houve um momento, irmãos, que esse Deus, entrou em nosso mundo com a nossa aparência real, um corpo real. Quando ele se fez carne, João diz isso. Se fez, ele não foi feito, ele se fez carne. É o momento da sua encarnação. Mateus capítulo 1, versículos de 21 ao 23, vamos ouvir essa leitura. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aqui temos Deus conosco. Nasceu em carne, homem, corpo, Deus conosco. Ele não deixou de ser Deus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Deus conosco. Deus entre nós. Um Deus que eu posso abraçar, beijar, andar com Ele, comer com Ele, pegar nele. Deus conosco, entre nós, que se encarna. Então, é o Deus que desce ao nível do homem. Ele se encarnou. Ele é aquele que veio, aquele que não precisava da gente, aquele que está lá sem nós. Agora veio, se fez carne, se fez homem, sem deixar de ser Deus. É aquele que não precisa de nada, mas resolve responder à necessidade daquele que precisa de tudo. Então, irmãos, lembrem-se que ele não precisa de nada e nem precisava fazer isso. Nada disso ele precisava fazer se ele não quisesse. Mas ele não se encarnou só para viver uma temporada com os homens, mas ele tinha um propósito definido. Qual o propósito da sua encarnação, do seu nascimento? João capítulo 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Eu vim para esta hora. Que hora é esta para a qual Jesus nasceu, veio, se encarnou? É a hora da cruz. Ele diz
que a hora que ele veio é a hora da sua morte. Quando Jesus disse isso o quê? Que ele veio para esta hora. Ele disse isso na última semana antes da sua crucificação. Jesus estava focado na cruz, pensando na cruz, no momento em que ele se tornaria o portador do pecado e suportaria as consequências disso. E foi isso que angustiou a sua alma. Como deveria orar nesse momento? Momento de crise profunda. Deveria pedir ao Pai que o salvasse dessa hora? Ele não poderia orar assim, porque o propósito da sua vinda ao mundo era ir à cruz. Exatamente. Jesus Cristo, irmãos, nasceu para morrer numa cruz. Ele mesmo disse: foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. E é no mesmo contexto que ele vai falar que quando fosse levantado da terra, ele iria nos atrair para si, para o seu corpo. Então, irmãos, o nascimento de Jesus, o Deus encarnado, não tem sentido se nós não entendermos a mensagem da cruz. Jesus nasceu para morrer e com a sua morte salvar aqueles que ele veio morrer por eles e também levá-los à morte com ele, nele, na cruz. Por isso, Deus mesmo veio a este mundo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para identificar o homem pecador com ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e também da sua ressurreição. Mas não tem como fazer parte da ressurreição juntamente com Cristo se não passar pela cruz, se não morrer com ele na cruz. Então, Jesus Cristo nasceu para morrer e nós morremos com ele nele, a fim de recebermos em nós a sua vida, a sua própria pessoa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em mim. Em suma, Jesus Cristo nasceu para morrer, morrer crucificado, e pela sua crucificação, crucificar também todos os pecadores que ele veio morrer por ele. E Paulo falou: se um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo entendia isso. Segunda carta aos Coríntios 5,14 foi o texto que eu acabei de citar. Se Cristo morreu e eu não morri com ele, espiritualmente falando, então ele não morreu por mim. Ele não morreu por mim, porque se um morreu por todos, todos morreram. Se ele morreu por mim, eu também morri com ele. Cristo morreu por mim, mas eu não escapei de morrer com ele. Cristo atraiu para si, na cruz, todos aqueles que ele veio morrer por eles. Por isso, todos aqueles por quem ele morreu, também morreram
com Ele. É na cruz, quando Cristo foi levantado da terra, que temos aí uma outra revelação de Cristo. Uma revelação que não podemos de jeito nenhum passar batidos, que é a nossa morte com Ele, que é a nossa identificação com Ele. Depois disso, Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito do Pai para viver em todos aqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Esse é o propósito do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, basta crer na palavra de Deus, que afirma a nossa morte em Cristo, e teremos o Filho de Deus revelado no nosso interior, vivendo no nosso interior. Bem, temos aqui uma identificação. Ele se identificou com a humanidade pecaminosa para justificá-la na cruz e regenerá-la na sua ressurreição. Para isso, ele nos atraiu para o seu corpo, para que fôssemos crucificados com ele, nele, para o pecado. Cristo, na cruz, irmãos, reuniu todos os homens, todas as pessoas, todos os indivíduos da face da terra, de todos os tempos, que ele veio salvar naquela cruz. No momento em que todos nós fomos atraídos em seu corpo, no corpo de Cristo, na cruz, neste momento, Deus executa o ato de misericórdia sobre a humanidade. Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Com todos. E ele usou essa misericórdia para com todos lá na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Quando nós fomos inseridos, colocados no corpo de Jesus, toda a nossa pecaminosidade foi colocada nele, na cruz do Calvário. Quando Jesus estava pregado lá na cruz, naquela hora, nós estávamos nele. Tudo o que é de mais nojento, de mais repugnante da raça humana estava nele, colocado no seu corpo. Parece até que ele ali era a lixeira. Ali nele foi despejado toda a sujeira, toda a pecaminosidade do ser humano. Para quê? Para nos salvar de nós mesmos e nos salvar dessa nojeira toda. Isso ele fez quando não precisava fazer isso. E o nome disso é amor. Amor sem igual. Ele fez isso como um ato livre da sua vontade, em amor eterno.
Então, irmãos, ele foi para a cruz nos substituir fisicamente. Ele substituiu a gente lá, sim, mas com a finalidade de nos convergir para ele no momento da sua crucificação. Então ele nos substituiu, mas espiritualmente nós morremos com ele. E aqui nós temos a revelação dessa posição tão preciosa, que é a posição em Cristo. Só foi possível tudo isso em Cristo. Em Cristo nós morremos. E a nossa morte com Cristo é a doutrina fundamental para o descanso da nossa alma. A morte de Cristo na cruz tinha um objetivo. Que objetivo? Trazer-nos algo muito importante. O que? A nossa morte. Isso aqui não pode passar batido. A morte de Cristo na cruz tinha como objetivo trazer-nos algo muito importante: a nossa morte com Ele, nele. Agora, o lado da cruz não encerra toda a revelação de Deus, de Cristo. Porque agora vai começar uma nova criação, uma nova criatura, uma nova vida na ressurreição com Cristo. Com Cristo, nós também fomos ressuscitados, diz a palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 6. E aqui nós temos uma outra revelação maravilhosa, que é a nossa ressurreição com Cristo. Vamos ouvir. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a partir da minha ressurreição com Cristo, Ele está em mim. A vida dele está em mim. Agora, não mais o Cristo sem mim, nem o perante, nem ao meu lado, mas agora a revelação é Cristo em mim. Só temos agora esta posição: Cristo em mim. Cristo convive comigo e eu com Ele, mas em mim, não é ao meu lado, em mim. Não é uma comunhão externa, é uma comunhão para dentro, porque Ele está. E aqui nós precisamos entender bem. Agora, Cristo é aquele que aparece da ressurreição para viver em mim, para viver em nós. Na minha experiência, não é mais o Deus da criação, falando da experiência. Não é mais o Cristo histórico, não é mais o Cristo ao meu lado, mas Cristo em mim, o Cristo da fé em mim, vivendo em mim, vivendo em mim, pela fé na palavra de Deus, como obra do Espírito Santo. Isto é uma realidade espiritual, uma realidade não para o futuro, irmãos, é uma realidade aqui e agora.
E tem mais. Depois do arrebatamento da igreja, quando o Senhor voltar e nos levar, aí a igreja estará também com Ele, na companhia dEle, no estado eterno. Mas o que importa agora é Cristo em mim. Cristo em mim. Esta é a revelação de Colossenses 1:27, o texto que foi lido no início. Cristo em vós, Cristo em nós. Paulo dizendo aos Colossenses: Cristo em vocês, Cristo dentro de vocês. Você pode acreditar em todas as outras preposições: Cristo para mim, Cristo comigo, Cristo adiante de mim. Mas se não crer que Cristo está em você, de nada valerá as demais preposições. Quando você crer nesta verdade da palavra de Deus, Cristo entra em você. Entra em você. A vida que Cristo oferece não é religião, é Ele mesmo vivendo em você, vivendo em nós. Irmãos, o apóstolo Paulo se refere a Cristo habitando em nós 216 vezes. Portanto, é importante. Não perca essa verdade. Cristo em mim é aonde Deus quer chegar com cada um de nós. E tem mais: enquanto não chegarmos, não estaremos satisfeitos e nem Deus estará satisfeito, porque Deus vai estar satisfeito quando Cristo estiver em você. Esta é a satisfação de Deus. Nenhuma religião ou filosofia consegue oferecer isso para ninguém. Nenhum outro movimento importa na presença viva do seu fundador dentro dos seus seguidores. Só Cristo, irmãos, tem isso para nos oferecer. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Evangelho de João 14:23. Então, há um ser no céu que se chama Deus Altíssimo e quer viver em você, quer viver em mim. Cristo dentro de mim, sendo meu tudo e fazendo tudo por mim. Então, irmãos, eu pergunto: já pensou? Já pensou? Já parou para pensar no Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, vivendo em você, tomando conta de tudo? Irmãos, Jesus Cristo não apenas me ensina, mas Ele também me ocupa. Ele vive em mim. Cristo está em mim. Cristo está em nós. Eu pergunto: Cristo está em você? Ele vive em você? Porque isto é muito importante. Mas tem um detalhe:
um detalhe muito importante, que não pode ser esquecido em tempo nenhum. Cristo não vai viver em você com pecado. Cristo não vive sobreposto ao nosso eu pecaminoso. Há um impasse, mas Deus tem a solução perfeita, qual? Nos crucificar com Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Então, crer ou não crer? Eis a questão. É uma questão de crer. Cristo é a minha realidade interior. Ele é a minha identidade interior. E agora? Agora nós precisamos conhecer e desenvolver uma intimidade com Cristo. Todo dia. Precisamos sair do nível da mente e entrar lá no Espírito. Temos que olhar para Cristo que está dentro de nós. Normalmente, irmãos, a gente observa isso. Normalmente, temos feito uma oração para fora. A gente faz uma oração para fora. A gente fala com Ele como que se Ele estivesse fora de nós. Mas Ele está dentro. As nossas orações, ao invés de ser para fora, ela tem que ser para dentro. Porque o nosso intermediário está habitando em nós. Ele está aqui no nosso coração, dentro de nós, vivendo. Temos buscado Cristo fora, mas Ele está dentro. E é ali que temos que buscá-lo, conhecê-lo e adorá-lo. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Você precisa conhecer Jesus aí dentro de você, porque Ele está aí. Buscar aí, adorar aí, na catedral do seu coração, aí dentro. Temos que conhecer o Cristo das Escrituras, mas revelado em nós. Revelado em nós. Vamos voltar lá para Colossenses 1. Pode ler novamente o 27 e o 28. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então veja que no versículo 27 temos a revelação de Cristo em nós, em nós. E no versículo 28, Paulo diz: o qual nós anunciamos. O qual quem? Cristo, mas o Cristo que está em nós, o qual nós anunciamos. O que nós temos que pregar? Cristo. Pregar Cristo e a sua obra. Então, irmãos, o grande risco que corremos é ofuscarmos a figura de Cristo da nossa vida, da nossa pregação e da igreja ou do grupo. Todo o empenho de Paulo
do apóstolo Paulo visava apresentar Jesus Cristo em toda a sua supremacia e suficiência. Veja o versículo 29 de Colossenses 1. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, não era pela força de Paulo que Paulo anunciava Cristo, pregava Cristo o tempo todo, mas pela força do próprio Cristo manifestada nele, derramada na sua fraqueza. A luta de Paulo era para que os colossenses conhecessem a Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É o que ele vai dizer no capítulo 2 de Colossenses, logo no início. E a única coisa que pode confortar e consolar os nossos corações é Cristo. Por isso temos que pregar Cristo. E Paulo está gritando, Colossenses, não percam o foco, não percam Cristo de vista, não se distraiam com nada além da suficiência de Cristo. Não percam tempo com nada que não seja Cristo. Não fique enrolado com assuntos esdrúxulos que estão sendo pregados por aí. Caia fora disso. Qual é a avaliação que você faz de Cristo? Quanto vale Cristo para você? Ou quanto é Cristo para você? Para onde estamos olhando? Para onde estamos correndo? Qual é a nossa direção? Temos que analisar. Cada um tem que fazer esse estudo consigo mesmo. Não podemos perder a direção do Evangelho manifestado na pessoa de Cristo. Você tem Cristo como seu tudo? Como tudo que você precisa? Porque a palavra diz que Cristo é tudo.